Olá, seja muito bem-vindo ao canal A Rainha das Bolachas. E hoje eu vou te ensinar essa deliciosa receita de bolacha que eu dei o nome de bolacha moranguete. Mas antes de ir para o conteúdo, eu quero falar para você que aproveite e se inscreve aqui no meu canal e também ative o sininho para receber mais conteúdo. Então, vamos para a receita? Olá, princesa! Seja muito bem-vinda à nossa aula. Mais uma receita, mais uma bolacha deliciosa para você aumentar ainda mais o seu portfólio de bolachas, de diversificação de bolachas para os seus clientes, para assim você poder faturar cada dia mais. A receita de hoje é massa de bolacha, massa moranguete. Por que moranguete, Thaís? Porque ela traz aquele gostinho da infância que eu comia muito, aquele chocolatinho que tinha esse nome, moranguete. Então eu resolvi dar o nome a essa massa de moranguete. Mas eu quero deixar aqui bem claro que você pode sim ficar muito à vontade para diversificar ainda mais o sabor usando essa mesma receita. E você já vai ver que tem um ingrediente muito fácil que vai dar toda a diferença nessa massa, que é o suco. Qual suco, Thaís? Nós vamos usar aqui o suco. Ou trinque, ou tangue, enfim, você vai escolher qual for mais fácil, que dependendo da região, acredito que mude um pouquinho as marcas, né? Mas tem o tangue, tem o trinque, ele só precisa ser um suco já adoçado, tá? Então, diferente daqueles suquinhos que nós tínhamos antes, que era só o corante, né? Ele já vem com açúcar, então nós vamos usar um pacotinho dele na receita. Então, eu estou usando o de morango, para fazer jus ao nome da minha massa moranguete. Mas você pode usar o pêssego, o limão, o abacaxi, tangerina, enfim, o leque aqui é infinito. Qual o sabor? Tem uva, né? Então, qual o sabor que você desejar, você pode fazer sim, apenas substituindo o sabor do suco. Então, como eu já comecei pelo suco, nós vamos usar para essa receita um pacotinho para massa. Só que você percebeu que eu tenho aqui duas linhas de ingredientes, né? Por que duas linhas? Porque você tem a opção de fazer como eu vou lhe ensinar aqui. Fazendo uma mistura de cores nessa massa, para que ela fique realmente diferente, para que ela fique atrativa. Mas você pode sim fazer apenas uma receita. Ah, eu vou fazer só uma receita com o sabor, saborizada com o suco. Tá tudo bem. Ah, eu vou fazer ela mesclada com dois sabores diferentes. Tudo bem. Ou eu vou fazer como você está ensinando aqui e também tá tudo certo. Então são opções, né? A gente tem muitas opções a partir dessa receita. O que é que vai nessa receita? Vou na ordem aqui. 2 xícaras de farinha de trigo, tá? 2 xícaras medida. Eu tenho meia xícara de açúcar, meia xícara de manteiga, manteiga ponto pomada, sem sal. Só tem manteiga com sal, não tem problema, pode colocar manteiga com sal. E o açúcar, só voltando aqui, é açúcar refinado. E vou usar uma unidade de ovo no tamanho grande, tá? Então, a maioria das massas eu vou usar o ovo do tamanho grande. Agora, você vai ver que tem 2 vezes, né? Então, aqui repete tudo, 2 xícaras de farinha de trigo, meia xícara de açúcar, meia xícara de manteiga e um ovo. Então, uma massa, eu vou fazer só com esses ingredientes, sem saborizar. E a outra eu vou saborizar, ok? E para a massa que eu vou saborizar, eu vou usar o suco e ainda é opcional, eu posso optar em adicionar na massa colorida o açúcar cristal, né? O açúcar cristal já colorido. Então eu tenho um rosa e eu tenho aqui um vermelho, tá? Ele pode ser... Se o suco tiver mais tonalidade para o vermelho, eu vou usar o vermelho. Se ele tiver mais tonalidade para o rosa, eu vou usar o rosa, tá? Então, por isso que eu trouxe aqui 2. Esse saquinho, ele tem 30 gramas de açúcar. Pode ser 30 gramas, pode ser 40 gramas, você que vai eleger aí o quanto de açúcar você quer. Mas ele é opcional. Se você não quiser colocar ele para finalizar a massa, não precisa também, tá? Thaís, eu posso usar o açúcar cristal normal? Se a massa tem cor, se colocar o açúcar cristal normal, você pode usar sim. Mas aí ele vai ofuscar um pouquinho a cor, vai deixar a cor mais apagadinha. E a nossa ideia é que a nossa massa se sobressaia com um tom, né, com uma cor. Então, se você quiser, também pode colorir o açúcar, tingindo ele, né, com o corante e o açúcar cristal, tá?
mas como eu falei, mais uma vez, repito, é opcional. Vou fazer essa massa usando a batedeira. Eu tenho aqui uma batedeira planetária, mas você pode fazer em qualquer batedeira. Porque o que nós precisamos montar nesse momento é um creme muito bem batido com a manteiga e com o açúcar. E isso só é possível usando o auxílio de uma batedeira, seja ela planetária ou manual. Ela pode ser aquela convencional que tem duas hastes. Porque o importante aqui é realmente bater esses dois ingredientes até que forme aquele creme bem fofinho e bem clarinho. Então nós vamos colocar aqui o açúcar, né? Vou tirar aqui o bol para ficar mais fácil, ó. Colocar o açúcar. E vou colocar a manteiga. Então é meia xícara de cada, tá? Meia xícara. Meia xícara de manteiga com meia xícara de açúcar. E vou bater esses dois ingredientes. Thaís, o meu batedor da minha batedeira manual, ele tem duas hélices diferentes. Não é esse batedor que eu tô usando. Tá tudo bem, tá? O que que acontece? Esse batedor aqui, a gente chama de batedor raquete. Por quê? Eu consigo na batedeira planetária com esse batedor fazer a massa do começo ao final, até mesmo depois que eu adicione a farinha de trigo. Já com o batedor que a gente chama de globo, que ele é o batedor do bolo, né? Esse daqui, quando eu posso fazer sim a primeira etapa. Eu posso bater o creme de manteiga com ele, sim. Só que depois que chega a hora da farinha de trigo, eu termino a massa na mão, tá? Eu não uso o batedor, porque ele vai forçar a batedeira e pode aí romper as hastes, né? Então, por isso, eu uso sempre esse batedor aqui. E agora vamos montar um creme. Então, o que eu devo perceber aqui, que é importante, que quando eu bato a manteiga com o açúcar, ela ganha um pouco de volume, né? E ela fica assim, ó. Bom, a temperatura também tem muito a ver com a textura do creme. Se você estiver, por exemplo, numa região mais quente, o creme vai ficar um pouco mais mole. Como na minha região, a gente está com frio, né? Então aqui deve estar nesse horário mais ou menos, aí eu acredito que uns 14 graus mais ou menos. Então ele interfere sim no ponto da manteiga. A manteiga ela endurece muito mais rápido, né? Agora, se você tá aí, por exemplo, numa região com, sei lá, 35 graus, né? Tem regiões aí que fazem esse calor. Aí você vai perceber que a manteiga tá um pouquinho mais amolecida. E tá tudo bem, vai dar certo das duas formas, tá? O que importa é que a manteiga não esteja derretida. Ela não pode estar derretida. Agora eu venho aqui e vou acrescentar o ovo. E eu preciso bater esse creme, né? Meia xícara de manteiga, meia xícara de açúcar, formou o creme. Agora eu adiciono um ovo e vou bater até incorporar esse ovo. Algumas vezes, se a manteiga estiver muito amolecida, ela pode dar uma impressão de talhado, assim, né? Mas, como que eu vou dizer? Quando fica talhado, que você vê, assim, uma divisória entre pedacinhos de manteiga. Não tem problema. O importante é que você misture muito bem esse creme. E até interessante, ó, o que eu vou fazer? Como a quantidade ela não é muito grande, né, dentro do bol da batedeira, eu vou pegar agora aqui e vou misturar bem com o bol na mão mesmo, pra pegar toda aquela manteiga que ficou na lateral
e no fundo da bacia, né? Do bowl. E aí vou bater até incorporar bem. Então eu percebo aqui, ó, que ele não está bem incorporado. Então, eu preciso bater, de fato, até montar um creme de novo. E agora sim, ó, eu percebo a diferença. Ele voltou a ser creme, tá? Então, ó, esse aqui, por exemplo, ficou um pouquinho talhado. Não tem problema nenhum se ele ficar talhado, tá? Levemente, né? Ele não pode ficar todo separado. Então, é só bater... Ai, Thaís, o meu ficou. Então, bate mais um pouquinho, tá? É só bater mais um pouquinho que tá tudo certo. Agora, o que que tá faltando? Farinha de trigo. Então, eu vou adicionar. Se eu estou fazendo na batedeira planetária com esse batedor, eu posso pôr aqui a farinha de trigo e terminar a massa na batedeira, não tem problema nenhum. Agora, se eu tô com a batedeira manual, né, ou seja, aquela de haste ou uma batedeira normal, eu vou fazer essa parte na mão, tá? Tira tudo aqui, limpa bem o batedor para não ficar creme no batedor, senão daí vai ser muita farinha para pouco creme. Então, eu tenho que usar bem o creme e adicionar, incorporar essa farinha de trigo aqui. Então, eu tenho aqui 2 xícaras de farinha de trigo. Então, essa massa que eu tô fazendo primeiro, eu não vou colocar o suco, porque eu tô fazendo ela sem cor. Assim, eu já posso aproveitar a mesma vez a batedeira sem precisar lavar, né? A gente tem que pensar nisso, economizar a lavação de louça. Assim eu faço aqui a primeira massa e daí já posso fazer a segunda usando a batedeira, reutilizando a batedeira sem precisar lavar, porque não vai ficar com o gosto do suco, né? Vou aos poucos aqui, a batedeira no nível baixo, né? A velocidade baixa, para incorporar essa farinha, também não levantar a farinha aí na cozinha toda. Misturando aqui, eu posso aumentar um pouquinho. E agora eu vou finalizar essa massa à mão, ó, ela vai ficar um pouquinho assim farelenta, porque eu ainda tenho mais manteiga grudado aqui no bowl, e ela já vai precisar grudar formando uma bola. Como assim, Thaís, uma bola? Você já vai ver o que eu tô falando. Agora eu vou colocar a mão na massa. Ó, eu preciso ter ela nesse formato. Deixa eu pegar aqui com a outra mão, porque eu não sou canhota. Então, eu preciso rapar bem aqui, ó, as laterais e deixar a vasilha, como diz, a vasilha limpa. Deixa eu colocar aqui um antiderrapante aqui, pra não ficar fazendo barulho. Eu venho aqui, vou limpando bem a vasilha, né, com a própria massa, e assim eu vou aproveitar aonde não pegou aquele restinho lá de creme que não misturou com a farinha. Então eu venho limpando a vasilha, deixar a vasilha limpinha. Ó, vasilha limpa, massa, uma bola, né? Ela fica toda juntinha. A bacia aqui eu posso usar de novo, o batedor também eu posso usar de novo. Para a próxima receita, só vou tirar bem aqui. Aí o que que acontece? Se eu fizer com o suco, ela pode ficar residual, né? E aí pode acabar dando gostinho na outra massa. Fica ruim? Não que fique ruim, mas a gente pode evitar, né?
seguindo dessa maneira. Então, olha só a massa, ela não fica uma massa seca. Ela dá uma impressão ali que ela fica farelenta, mas olha só. Agora eu não vou ficar sovando essa massa. Não é uma massa para sovar. Agora eu vou pegar o quê? Um saquinho, né? A gente sempre usa os saquinhos. Esse daqui, ele tem o tamanho equivalente a capacidade de 5 quilos. Pode ser maior, agora menor, daí a massa vai ficar muito grossa. Aí você pode dividir também, né? E eu já vou fazer o quê? Eu já vou abrir essa massa. Eu vou deixar ela aqui do lado, eu vou bater aqui a segunda e já vou abrir as duas. Então, eu vejo que a minha massa, ela tá assim, mais durinha, como eu falei, por conta até da temperatura da manteiga. Eu tive até que esquentar um pouquinho a manteiga no meu micro-ondas, na função descongelar, por alguns segundos, porque ela estava firme demais, né? Então, isso é importante também, que a manteiga ela não esteja muito dura, senão é difícil montar o creme. Ela precisa estar bem pastosinha, por isso que a gente fala que o ponto é pomada. Ela fica assim. Agora, a manteiga derretida, aí você não vai conseguir dar o ponto, né, na massa. Daí fica... O creme não forma creme com a manteiga derretida. Agora, nesse passo, ó, misturei o ovo. Não precisa bater muito, porque agora eu vou adicionar o suco, já para aproveitar essa umidade do ovo para ele dissolver melhor, né? Então eu vou pegar aqui o suco, lembrando que você pode usar qualquer marca que você tenha aí na sua cidade que seja adoçado, né? Ele já tem açúcar. E também pacotinhos que fazem 1 litro, porque é importante ver, às vezes você encontra uma marca que é mais concentrada, daí ela faz mais do que 1 litro, então ele rende 1 litro, né? Então, até por questão da quantidade do sabor que a gente tá usando aqui e do açúcar. Então, eu vou adicionar o suquinho aqui, lembrando que eu tô usando o sabor morango, para fazer jus ao nome da nossa massa, que é moranguete. Pode usar qualquer sabor. Então, após o suco, eu, bato ele melhor e até ele misturar totalmente. Agora sim, vamos supor aqui que você escolheu fazer um outro sabor de suco, né? Ou até mesmo morango. E de repente você falou assim, mas eu queria uma cor mais vibrante. O que eu podia fazer? Você pode adicionar aqui o corante em gel, o mesmo que nós usamos para colorir o glacê real, só com cuidado. Você vai colocar algumas gotinhas, umas 2 gotinhas, mistura bem, analisa se não tá muito, forte, porque não dá. Se ficar muito forte, não dá para tirar. Então, analisa bem se você gostou antes de ir lá e colocar um monte de corante. Então, coloca algumas gotinhas, mistura bem, vê se ficou a cor da massa que você queria, né? Então, hoje eu não vou adicionar corante. Vou deixar aqui só com a coloração do suco mesmo, tá? Não vou adicionar o corante. E agora, ó, da mesma forma que a massa anterior, eu vou colocar a farinha de trigo, né? Então, a única diferença aqui é que foi adicionado o suco para saborizar essa massa. E agora vem aqui. E se você quiser saborizar cada massa com sabor e fazer uma combinação, pode usar, não tem problema. Aqui vai ser a receita da moranguete original. E aí, a partir dessa, você pode criar outras. Quer combinar o morango com, sei lá o que combina, morango com uva, de repente, limão com tangerina, né? Pode fazer aí umas combinações. Nós temos aqui uma coloração clarinha, então, sem usar o corante, tá?
Então, mesma coisa, nós vamos agora colocar a mão na massa e colocar ela no saquinho. Vamos aproveitar sempre os ingredientes, né? Nada de desperdício, deixar residual aí em excedente e jogar no lixo. E aqui é só para juntar a massa, não tô sovando, né? Tô só unindo a massa para ela ficar desse formato aqui. Aí eu só observo se misturou bem, não ficou nenhuma parte aí sobrando manteiga, né, ou creme, e vou colocar ela aqui no saquinho. E agora nós vamos abrir essa massa, né, nivelar ela com o rolo. Então vou fazer aqui a limpeza da bancada. Bancada limpa. Secar as minhas mãos. Vou pegar aqui um silicone que grudou nos tapetinhos. Pegar aqui um silicone para quê? Para eu conseguir abrir com mais facilidade essa massa aqui, porque a minha bancada ela fica lisa, ó. Então eu não consigo abrir. Aí aqui ele não vai escorregar. Thaís, minha bancada também é lisa e eu não tenho esse tapetinho. Você pode usar um pano, você pode pegar um plástico filme, sabe? Plástico filme. Aí você puxa um plástico filme em cima da bancada, que ele gruda na pedra e vai funcionar muito bem, tá? Com plástico filme. Aí nós podemos usar rolo balizador ou balizador, se você já tiver aí. Rolo convencional, rolo, como que diz, simples, ou rolo, o que você tiver. Thaís, não tenho nenhum desses. Usa 1 litro, né? Litro reto aí que vai dar certo. Nós vamos abrir essa massa. Qual a espessura? Eu gosto bastante de trabalhar os 5 centímetros, né? 5 milímetros. 5 centímetros seria muito grossa. 5 milímetros. Eu acho que é uma espessura muito boa para trabalhar. Lembrando que essa massa não vai fermento, tá? Então, você viu que não vai fermento. Então, até é interessante que você anote que é uma massa que não leva a fermento, para depois, em algum momento, aí você não achar que esqueceu do fermento na massa. Então, o tanto que eu trabalhar aqui com ela de nivelamento, ela vai ficar. Aí eu gosto de virar o saquinho uma vez, pelo menos, pra ele ficar... às vezes ele fica enrugado embaixo, né? Ele vai puxando a massa e embaixo ele fica muito enrugado. Então, vira o saquinho e vai abrindo. Ok, massinha pronta. Agora, olha só, tá torta aqui, né? Como eu quero trabalhar com a massa? Afinal de contas, que eu acho que eu vou trabalhar diferente hoje. Se eu fosse trabalhar com ela de listas, que nós vamos unir essas duas massas, eu precisaria fazer o quê? Vir aqui, ó, e tirando aqui essa parte que tá mais tortinha e puxando aqui pro lado, para ela ficar o mais reta possível. E aí eu tenho uma massa com formato perfeito para trabalhar os cortes, neste caso. E aqui eu tenho uma massinha linda, né?
Então, o que eu vou fazer, ó? Ela tá mole, tá vendo como dobra com facilidade saco? Porque é uma base de massa amanteigada, ó, ela tá bem flexível. Eu preciso, então, fazer que essa massa fique dura, firme. O que eu faço para acontecer isso? Massa na geladeira. Então, eu vou dobrar essa pontinha do saco assim. Para que isso, Thaís? Eu gosto de fazer isso aqui para ela não sair cheiro e não entrar cheiro de outra coisa, né? Às vezes tem algum alimento lá na geladeira e aí não vai tirar cheiro na geladeira. Preciso uma base mais firme para colocar essa massa. Se eu não tiver nada, que é difícil, né? A gente não ter nada na geladeira que consiga colocar a massa lá assim, retinha, tá valendo. Agora, né? Normalmente a gente coloca por cima de alguma coisa. Então ela precisa ter uma base que vai garantir que essa superfície dela ficar retinha, tá? Vou deixar ela aqui do lado e vou abrir a próxima e nós levamos as duas juntas para a geladeira. Afinal de contas, nós precisamos das duas firmes no mesmo tempo. Feito isso, aonde que vai o açúcar, Thaís? Ele vai exatamente agora, tá? Então a massa ela tem que estar nivelada e ela ainda não deve ter ido para a geladeira. Pra gente colocar o açúcar. Como eu falei, o açúcar cristal ele é opcional. Thaís, eu não quero pôr, não coloca. Ah, eu vou pôr. Então, mete ficha. Eu acho que o vermelho vai combinar mais. Concorda comigo? Vamos pôr o vermelho. Ah, e se eu quiser colocar o rosa? Põe. Quero colocar o açúcar branco. Põe também. Então, aqui eu preciso o quê? Abrir esse saquinho, né? Senão não tem como eu colocar o açúcar aqui. Que eu vou abrir com cuidado porque eu vou querer aproveitar esse mesmo saquinho. Bem bonitinho, bem perfeitinho para eu usar o mesmo pacote. Aí eu venho aqui com açúcar. Vou abrir um pedacinho que aí eu já posso ir polvilhando esse açúcar aqui. Cuida para não passar açúcar na cozinha inteira, né? Vai fazendo devagarzinho. Pode ajudar com a mão assim, ó, sem problemas. Então, esse saquinho de 30 gramas é suficiente. Tem uns saquinhos que vem 40. O que acontece, né? A maioria dos produtos, eles estão tendo redução quantidade. É igual uma lata de óleo que já não tem lata, né? O tempo da lata, ah, meu Deus. O litro que não é mais litro de azeite, agora é 900 ml. Então, assim também o açúcar, ele vinha 40 gramas, na verdade vinha 50, daí foi 40 e alguns já estão vindo com 30. Mas tá tudo bem, eu usar esses 30, você vai ver que ele vai ficar bom para essa quantidade. Então, vai dobrar a massa, dobra todos os ingredientes, inclusive o açúcar. Ok, foi tudo. Aí, ó, pego aqui com... A mão tá com luva, né? Então, vem aqui, ó, dou uma espalhada pra não ficar concentrações, assim, que aí fica aparecendo. Dá uma misturadinha aqui. Feito isso, fecho o envelope. Venho aqui com o rolo só pra dar uma patroladinha aqui em cima, para esse açúcar ele dar uma entrada na massa. E assim não fica caindo o açúcar depois, né? Não vou pôr força. Se eu pôr força, eu vou deixar essa massa mais fina do que a outra. Elas precisam estar na mesma espessura. Eu tô só deslizando bem suave. Ai, não precisa nem o rolo, ó. Posso também aqui, ó, com a mão mesmo, por cima do saquinho, ó. Passar assim, tá? Pode também. Se você tem mais sensibilidade e noção de força, assim, tem problema não. Agora, ó, dá uma olhada. Tá? Ficou cravadinha todo esse açúcar. O açúcar cristal, ele não derrete no forno na temperatura usada para assar essa bolacha, essa massa, tá?
E agora eu vou fazer a mesma coisa. Vou pôr uma base para essa massa endurecer, né? Lá na geladeira. Tais quanto tempo de geladeira? Ela precisa ficar dura. Por isso a substituição dos ingredientes, ela não pode acontecer. Eu não posso trocar manteiga por margarina, que não vai dar certo. Essa massa não endurece. Então, precisa ser manteiga. O tempo de geladeira, ele é relativo com a potência que tá aí a sua geladeira. Se ela está numa potência bem forte, um mínimo aí de meia hora, 40 minutos já tá boa a massa. Se não, você pode pôr no freezer. 10 minutos de freezer tá valendo, tá ótimo. Eu vou colocar essa no freezer pra gente acelerar aqui nossa aula. Então, vou pôr no freezer 10 minutos e a gente volta já pra cortar e assar essa massa que vai ficar linda. Thaís, eu posso deixar... Puxa vida, fiz a massa e não deu tempo de fazer hoje. Tem problema? Não. Ela pode ficar até 3 dias na geladeira ou então 3 meses no freezer. Então, significa que se eu faço essa massa e quiser deixar ela no freezer, eu posso? Pode. 3 meses. Só daí no freezer tem que ter cuidado para não deixar ela aberta assim, que senão ela vai perder o sabor. E outra, vai dar sabor de morango aí ou do suco que você saborizar a tua massa no seu freezer inteiro, tá? Então, eu vou deixar essa aqui no meu freezer. Ok, nossa massa moranguete na geladeira, na verdade no freezer, né, por uma média de uns 15 minutos aqui nosso intervalinho. Eu vou pegar a massa que ela já está firminha pra gente então fazer um resultado aqui que vai ficar incrível. Tenho certeza que você e seus clientes vão se apaixonar. Bora lá! Vou pegar a branquinha. E a de morango. E agora eu vou precisar só agilizar um pouquinho, senão, se eu ficar demorando muito aqui com a massa, ela vai amolecer. Então, primeiro passo, liga o forno, eu vou pré-aquecer o meu forno, vou deixar aqui o meu forno na temperatura de 170, 180, deixar 180, tá? Thaís, como que eu faço que o meu forno é a gás? Aí você vai colocar lá 230, 250. Por que tudo isso? Porque realmente ele... Ah, esse já tá aberto, né? Ó, esse já tá aberto. Porque realmente ele esquenta menos. O calor do gás, ele vem de baixo, né? Já o forno elétrico, o calor é por igual. Então, por isso a temperatura é menor. E ele tem uma precisão maior na temperatura. Olha só a diferença da massa, né? Ela estava bem molinha. Só a massa, ó, toda firme. Então, ela precisa estar assim agora, tá? Vou tirar só essa base aqui para não atrapalhar. Deixar só em cima do tapetinho. Bora abrir este plástico. E agora vamos para o corte. O corte você vai escolher. Pode usar e abusar da criatividade. Eu vou dar uma sugestão apenas. Um plastiquinho aqui. Uma sugestão. E você pode fazer diversas. Pode fazer com listras. Pode fazer com quadradinhos. Pode fazer com flor. Pode fazer... Eu hoje escolhi fazer com coração. Então eu tenho aqui um cortador redondo, poderia tranquilamente ser um copo, e eu tenho um cortador de um coração, que um cabe dentro do outro, né? Então ele precisa ser um maior e um menor para fazer igual a esse que eu tô fazendo, tá? Então o que que eu vou fazer? Primeiro, eu vou imaginar aqui o tamanho, ó, né? Que eu preciso ter de distanciamento entre uma massa e outra. E no centro daquele redondo eu venho aqui e corto um coração. Vou cortando os corações e vou colocando aqui na lateral, tá? Ó, corta o coração, a massa estando firme, ela já vem junto no corte. Se a massa tiver mole, ela não vem no corte. Significa que ela precisa um pouquinho mais de congelador ou um pouquinho mais de geladeira. Cortei toda a massa cor-de-rosa, tanto faz aqui a ordem. Poderia ter cortado também a massa branca, tá?
por primeiro, não tem problema. Ó, agora eu venho aqui, cortei, ó, minha luva tá manchando, deixa eu passar aqui no pano, tá manchando porque eu tava trabalhando com a rosa, né? Vamos lá. Agora eu já venho aqui, ó, e vou encaixar. Como esse coração, ele tem um rabinho, né, pro lado, eu preciso só cuidar do lado aqui. Feito, agora eu venho aqui com os corações vermelhos. Feito isso, vou pegar o rolo e vou pegar agora, só vou pegar um saquinho limpo para colocar aqui, para eu não trazer o açúcar como diz, pra massinha branca, tá? Para que serve isso aqui, ó? Só para eu nivelar, para esse coraçãozinho ficar bem certinho, não ficar buraco na bolacha. Então não é para eu abrir a massa, não. Eu só tô nivelando, ó, para ela não ficar com buraco. Virei o saquinho do outro lado, senão eu vou grudar vermelho na massa branca. Agora eu venho aqui e já vou cortar direto para minha assadeira. O forno já tá pré-aquecido. Se ela ficar muito mole, né, você já vai logo perceber que você tem dificuldade de trabalhar se ela estiver muito mole. Aí eu faço o que, Thaís? Aí eu levo mais um pouquinho para o freezer ou para geladeira. Então eu vou medindo aqui, ó, de eu deixar o moranguete, né? O coraçãozinho bem no centro do corte redondo. Dando sempre um espaço entre elas na assadeira, por mais que é uma massa que não tem fermento, ela precisa ter o espaçamento para assar melhor. Vamos já levar ao forno. E já tá pronta a nossa bolacha. Olha que rapidez, né? Rapidinho. Então isso depende do tamanho, como eu falei. Agora vou dar um giro naquela assadeira. Ela corou mais do lado do que do outro. Então aqui, ó, eu vejo que essas duas laterais elas estão mais coradinhas, né? Então eu girei a assadeira, mas mesmo assim, agora eu preciso o quê? Esfriar. Eu não posso vir aqui e tirar essa bolacha quente que ela vai quebrar. Ela esfria bem rápido aqui nessa bancada aqui, que é geladinha, né? Deixar aqui do lado e a gente já vai tirar ela. Enquanto assa aqui, a gente já vai terminar ela rapidão. Nada de bolacha demorada, né? A massinha vermelha, que é a massinha moranguete, precisa ficar cuidando. Porque às vezes você olha assim e você fala, ai, mais um minutinho. Deixou um minutinho, quando você olhou de novo, a massa tá feia. Porque ela passou do ponto. Ela começa a ficar escurecida. Então ela fica feia. Tem que tomar cuidado com a massa que tem o suco, tá? Seja ela vermelha ou de qualquer outra cor. Então massa fria para desenformar. Isso é regra. Não posso desenformar bolacha quente, nunca. Tá? Então, bolacha fria, por quê? Aí ela solta fácil, ó. Né? Dá uma mexidinha na assadeira. Se ela estiver muito grudada, ó, às vezes dá uma mexidinha com ela assim. Tá muito grudada, pega uma espátula e tira. Essa massa pode ser decorada também
né? Decoração com glacê real, com chocolate, chocolate preto, chocolate branco. Vai ficar pequeno nossa vasilha. Eu vou finalizar aqui a aula, né? Quando termina dessa ali, porque aqui já podemos ver quanto nós podemos fazer com essa massa. Vejo você na próxima aula, princesa. Um grande beijo e até!